Mais do que famosa é ser relevante, porque fama até um serial killer tem, mas relevância e reputação para poucas pessoas. E a pessoa que está aqui comigo agora com certeza já passou pela sua timeline, mas com certeza absoluta, e não por conta de todos os podcasts que ela participa, porque ela é relevante no mercado, né? Então ela tem 4 produtos na maior plataforma, que é o Hotmart, ela tem prêmio, enfim. Ela é muito mais do que um currículo impressionante, com uma formação sólida em Direito e Psicologia, incluindo mestrado em Psicologia Forense. Tem moldado sua carreira de maneira única, além de ser professora, isso já ganhou meu coração, na Escola de Magistratura Federal. Ela é uma renomada palestrante, compartilhando toda a sua expertise em empresas e diversas instituições. Maria concentra sua atenção em ajudar adultos, oferecendo terapia individual, aconselhando casais, independentemente de serem casados ou namorados. Ela adota uma abordagem direta e edificante com terapia cognitivo-comportamental, e sendo breve, proporcionando resultados notáveis e menos sessões. Isso é importante, não fica segurando o paciente ali durante 50 anos na cadeira, né? Ela tem uma forte presença nas redes sociais, por isso que eu te falei, eu tenho certeza que você a conhece, e onde diariamente responde a perguntas sobre relacionamentos dos seguidores. É extremamente influente também no TikTok, Facebook e YouTube. Ela está em todo lugar, acumulando mais de 40 milhões de visualizações em seus vídeos. Prepare-se agora para mais que uma entrevista, um bate-papo muito envolvente, repleto de conhecimentos, com Maria Rafart, aqui no Tralalá. É um prazer te conhecer. Tralalá, querida, tchau, pessoal, porque depois disso eu não posso fazer jus a tanto elogio depois de você fazer tanto, então eu vou Mas você embora. merece, porque vou ficar por aqui, ela me elogiou, tá tudo certo. É isso, gente, beijo. Um beijo. Beijo, vai assistir o Crabine, mentira. Ela tem muito a ensinar e assim... Gente, obrigada, que generosa você foi na tua apresentação. Obrigada, meu amor. Eu aprendo muito com você. Obrigada, querida. E desde lá de trás daquela polêmica, lá atrás, eu comecei a te seguir por conta da polêmica. Então, às vezes, a polêmica dá um engajamento, eu comecei a te seguir. Falei, gente, essa mulher é muito interessante. Comecei a te seguir. Polêmica que foi sem querer. Foi uma polêmica na qual o host do podcast foi execrado pelas feministas e eu, enquanto convidada, fui execrada pelos Red Pills. Ou seja, eu não entendi a que nós estávamos naquele lugar, por que a gente estava lá, de que jeito que aconteceu. Só sei que foi um negócio muito aleatório, né? Eu não agradei, gente, foi demais. Foi um negócio muito aleatório, porque ficaram os dois assim, tipo... Parece que deu uma falha na Matrix ali, assistindo. Ela falando uma coisa do churrasco, ele no celular distraído, aí ele olhando ele no celular assim, porque eu falei pra ele, né? Eu falei assim, eu acho que você tava um pouco distraído, você não tava prestando muita atenção no que ela tava falando. Aí quando você volta a atenção pra ela, você fala, mas não seria aí um caso disso e disso? Não, isso é um caso super sério. E foi isso. Um negócio desse tamanho, um corte, gerou assim 2 milhões de visualizações. Foi isso. E assim eu a conheci, falei, gente, que mulher interessante, comecei a te seguir. E você sabe que a raiz disso, eu comecei a atender alguns homens que assistiram alguns reacts contra mim no YouTube e eles resolveram melhorar a sua masculinidade tóxica sendo meus pacientes, você acredita? Acredito. Interessante. Eu acredito. Mas como é que você lidou com isso? Assim, você acordou e acordou... Como é que foi isso? Olha... Foi ao vivo? Eu já li... Não foi ao vivo. Mas eu já lido... não, foi ao vivo, claro, foi ao vivo. Foi ao vivo, né? Foi ao vivo, agora eu lembrei. Eu já lido com hater há muitos anos, porque em 2003 eu comecei com um programa de rádio meu. E durante 18 anos seguidos, eu tive um programa de rádio, 18 anos ininterruptos, tá? Diário, de segunda a sexta-feira, com 2 horas. Eu já entrevistei 15 mil pessoas. E já tive hater antes do Orkut. Porque antes existia o Orkut... Você é pioneira no hater. Eu já tinha. Sim. Então, depois, no Orkut, eu tinha uma comunidade chamada Eu Odeio a Maria Rafart. Havia essa comunidade.
no Orkut. O quê? Sim, porque eu entrei numa rádio rock para fazer uma apresentação de programa que era um talk show, e como essas pessoas gostavam de rock, não queriam talk show no horário da música. Então eles já começaram a me dar hate antes de existir a palavra hater. Era trolls. Trolando. Isso. Resumindo, como eu tô tão acostumada a fofolete, você imagina se a minha autoestima, ela depende absolutamente da aprovação ou desaprovação de quem tá. Quando você começou a lidar com isso e ler os primeiros, qual foi a sua reação? Desse episódio ou lá pra trás? Assim, lá pra trás. Os primeiros, assim. Lá pra trás foi assim. Foi quando eu substituí um apresentador e as pessoas diziam que eu falava muito né. Tinha contador de né na internet, dos meus nés. Contador de né maravilhoso. E daí eu fiz uma aposta com meus ouvintes, né? Uhum. Que se eu falasse menos de 100 nés durante a semana, aí eu ia dar um prêmio. Daí começou a ter um sorteio dos meus nés. Então é assim que eu lido. Você lida de uma maneira positiva. Então você faz uma ressignificação de tudo. Eu não tô nem aí, pra dizer a verdade, tá? Né? Sim. Né? Vamos lá. Eu fui uma adolescente que sofreu bastante bullying. Inclusive, quando não existia a palavra bullying, certo? Então, Como que a gente chamava mesmo isso? Nada. Não chamava nada. Simplesmente você era perseguido. Me xingaram, me xingaram. Pessoas te perseguindo. Até professoras e tudo mais falavam coisas muito negativas a meu respeito. Então, assim, eu lidei muito com isso, com a rejeição externa, desde pequena. Hoje eu sei que o nome disso é resiliência, porque enquanto eu via isso acontecer, o que eu fazia? Eu pensava, eu vou ser bem inteligente, eu vou ler bastante, porque aí eu tinha o sonho de ter uma profissão, ganhar dinheiro, comprar uma calça Fiorucci. É verdade. Nossa, Fiorucci dos anjinhos, né? Eu queria comprar uma Vinha na lata, você lembra? Exatamente, claro. Eu comprei minha calça Fiorucci, então eu queria comprar. Então, assim, faz muito tempo que eu uso como combustível as coisas negativas que as pessoas me trazem. Então, tá? desde pequena, você foi treinada a ser forte. Eu me treinei. Você se treinou. Eu me treinei. Então, assim, sinceramente, quanto mais uma pessoa me traz uma carga negativa, como primeiro que já começa por aí, que eu não acredito em carga negativa, mas quanto mais ela me traz uma coisa negativa, mais ela me dá combustível pra tá bem, entendeu? E é legal isso. E aí, claro, quando eu comecei a estudar psicologia, aí eu compreendi que tratava-se de separar o que é meu e o que é do outro. Ali Isso você entendeu. Há muitos anos. Eu já faço há muitos anos. Separar o que é meu e o que é do outro. Uma das minhas empreitadas na internet é essa. Fazer com que as pessoas separem o que é dela e o que é dos outros. Quando você não se mistura, você é mais forte. Entendo. Tem até um meme que você já deve ter visto, isso passa bastante no... Hoje, bom, as redes sociais é uma realidade, nos Reels, enfim, no TikTok também, que é um menininho num córrego raso, segurando num pedaço de madeira e chorando e gritando demais, porque na cabeça dele, na fantasia, ele tá sofrendo um grande desastre. E aí vem um adulto e tira ele e ele sorri. E ele percebe, assim, em questão de 2 segundos, que aquilo não era um problema. Era uma fantasia. E quantas vezes isso acontece na nossa cabeça? Que a gente parece que aquilo é um problema gigantesco, porque, como eu disse, bom, como você também sabe como profissional, a mente não sabe a diferença entre fantasia e realidade. Às vezes a gente perde a proporção de tamanho do problema ou de tempo. Então a gente pensa que aquele negócio desse tamanho é um negócio desse tamanho, principalmente para as pessoas que têm a ansiedade exacerbada. E aí você pensa... De repente não é assim. Se você parar para pensar e respirar e sair da ilha, como tem aquela frase, para você ver a ilha, você tem que sair da ilha, você percebe, mas isso não é um problema, ou isso não é um problema tão grande assim, isso é solucionável. Vamos começar com macetinhos? Sim. Olhe para um problema seu sempre do ponto de vista da solução. Sempre. O problema tá lá. Qualquer que seja. Se você o vê grande ou o vê pequeno, não importa, tá? Aí o que você faz? Pensa, qual é a solução para ele? E aí começa a focar na solução. Você vai ver que quando você gasta a tua energia na solução de um problema, o problema acaba se reacomodando em termos de tamanho. Faz total sentido. Sempre. Pode ter certeza. Então o que acontece? A pessoa foca no problema, ela fica focada no problema e o problema isso. onde você põe foco cresce. Claro, veja bem, vamos usar um exemplo assim bastante extremo, tá? A descoberta através de um exame de laboratório de um câncer.
Tá? Sim. Você recebe aquela coisa, você abre teu e-mail antes de ir pro médico, tá lá escrito, Você né? vai no Google, né? Tá, você vai no Google, normal. Tá. Veja, qual é o foco nesse caso? Ai, meu Deus, eu tô com... Não, o foco é, peraí, eu tenho convênio, não tenho convênio? Meu médico vai cobrir isso? Não vai cobrir? Que tipo de tratamento tem? Vou dar um Google, como é que funciona? Então você começa a focar onde? Em onde estejam as soluções para este problema terrível. Casos de cura, casos de sucesso de tratamento. Dei esse exemplo, tá? Mas aí, por exemplo, vamos lá. No meu trabalho, a situação está péssima, eu tô vendo que eu vou ser mandado embora. Tá, vamos lá. Não vamos focar somente nisso, tá? Vamos focar. O meu LinkedIn tá em dia? Não tá em dia? Opa, vamos atualizar. Opa, eu não tenho tantos cursos como eu deveria. Deixa eu fazer alguns online para já. Entendeu? Então você já começa a traçar estratégias. O que acontece? O problema continua lá. Continua do tamanho dele. Mas a tua energia, tudo aquilo que é o teu comportamento, o teu repertório comportamental se dirige à solução do problema. E ele acaba ou sendo solucionado ou extremamente diminuído a ponto de ser solucionado. Exatamente. Ele se redimensiona. Quer dizer, você redimensiona um problema não olhando para ele. Você redimensiona gastando a tua energia, teu foco na solução dele. Então você acredita naquela frase de Nietzsche que fala, enquanto mais você olha pro buraco, o buraco volta a te olhar. Eu gosto de Sartre, eu prefiro de Sartre. Ele fala o quê? Que fala assim, não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Faz total sentido. Claro. E aí você passa por toda essa questão de que hoje chama-se bullying, e aí você decide fazer a sua primeira graduação. A minha primeira formação é em Direito. Em Direito. Em Direito e depois foi Psicologia. Em Psicologia eu me encontrei profissionalmente, me encontrei mesmo. Direito eu achava que era bacana, porque eu falava bem, escrevia bem e achava então que era algo que juntava alguma das minhas habilidades, né? Mas quando eu estudei Psicologia, eu vi que realmente eu era talhada para aquilo. Aí fui a melhor aluna, sou a melhor aluna da universidade até hoje, assim, a maior nota, porque realmente eu fazia aquilo com gosto e com prazer que não era difícil para mim. Aí o direito foi difícil para você? Foi mais difícil do que psicologia. Eu sempre fui boa aluna, mas sempre achei mais complexo e mais difícil do que a psicologia. Porque a psicologia, para mim, era algo que saía naturalmente. Nós temos as mesmas formações, Sim. né? E por incrível que pareça, a minha primeira formação foi em Direito também, né? Eu sou bacharel, não sou advogado, eu sou bacharel. Eu sou advogado. OAB. É. Não uso. Eu queria MP ou delegacia de polícia. Mas aí, eu achava que achava não, eu acredito até hoje que falta psicologia na grade curricular de Direito, falta psicologia, assim como tem... Mas eu dei aula na universidade durante muitos anos de psicologia judiciária e psicologia Na minha grade curricular não tinha. Não, agora tem psicologia judiciária ou psicologia forense, dependendo da faculdade. Eu dei aula, eu me medicina legal, tinha 6 meses de medicina legal. Isso também. Porém, não tinha psicologia. Antigamente não tinha, mas agora já tem. Agora tem. Há quanto tempo, mais ou menos, tem? Olha, que eu saiba, comecei a dar aula há uns mais de 5 anos. Porque, veja... me formei em 2017. Não, até mais, sabia? Eu vou te dizer por quê. Porque a psicologia judiciária ou psicologia forense, dependendo do lugar onde ela é chamada, ela é exigida como disciplina humanista nos concursos há 11 anos. Então entendeu? tem um pouquinho... Aí, então, assim, o magistrado, né, ele tem que ter essa formação humanista, né? E tem filosofia, sociologia. Exato. E aí tem também a psicologia. Então, creio que isso foi para as grades curriculares das universidades, mais ou menos ao mesmo tempo. Porque, Maria, se você parar para pensar, quando a gente fazia direito, eu observava, falava, mas olha só, as demandas que um advogado, por exemplo, recebe no escritório dele são demandas criminais ou de família, enfim, são demandas emocionais, que tem que ser resolvido de maneira burocrática, mas as queixas das pessoas são emocionais. Como é que você retém tanta demanda emocional sem saber lidar ou colocar aquilo? A gente sabe que como terapeuta nós temos que ter terapeuta, a gente tem que colocar aquilo em algum lugar, mas o advogado não.
O advogado não tem, ele pega toda aquela demanda emocional, vai resolver a parte burocrática, mas fica com toda aquela parte emocional. Às vezes até não sabe separar as coisas, pega aquele caso como se fosse dele para ele. E também tem muita coisa no direito que é muito positivista, né? Então, assim, muito maniqueísta também, certo, errado, bem ou mal. E a psicologia não é maniqueísta, a psicologia não é, assim, aquela coisa da ciência do errado ou do certo, não, né? Tem não. aquilo que é o que a pessoa consegue fazer, né? Sim. Então, aquilo que é possível. Você chegou a advogar? Não. 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 Mas aí você fez o exame da ordem, passou, aí você foi fazer O exame psicologia. da ordem, na época em que eu fiz, você já fazia aulas da ordem e já ia fazendo várias provas, até que fazia uma última meu prova. não. É que faz muito tempo. Gente, Não, o meu não. O meu, assim, saía da graduação, aí tinha que fazer a prova e... era século passado. Não, mas Então, nossa. assim, século passado as coisas eram E diferentes. todo mundo, sim, tomava paulada na primeira, com certeza, porque você já não tinha mais aquelas matérias lá do primeiro ano, já tava tudo embaraçado na cabeça. Ninguém tinha tempo de fazer cursinho pra ordem, né? E aí você já entrava e já tomava aquela bomba no exame da ordem, né? Curiosidade que eu acho que nem minha filha sabe é que quando eu fiz o exame de ordem, eu a trouxe, porque eu estava amamentando minha filha. E aí o que aconteceu? Ela ficou com fome, eu estava no carrinho, e aí a professora me deixou sair para dar de mamar. Mas como eu estava com muita pressa, eu dei de mamar só um seio para ela, Sim. assim, 10 minutinhos mais ou menos, porque ela demorava muito para mamar, porque ela não tinha muita fome. Sim. Eu tinha que voltar para fazer a prova, né? E aí o outro seio que ela não mamou, começou a crescer, ficou desse tamanho. Então ficou assim, eu morrendo de dor e eu acabei de fazer a prova. Porque dizem que dói, né? Que dói pra caramba. E aí fazia... É porque um estimula o outro, entendeu? Então quando você dá um seio, você tem que dar o outro em seguida. Só que daí não dava tempo. Não sabia disso. Aí eu larguei, daí deu certo. Ficou Aí ela ficou quietinha, falei, que bom, pus no carrinho de volta, voltei pra sala, daí isso aqui começou a subir. Eu lembro até hoje disso. Ai, nossa, eu adoro aquela música do Erasmo Carlos, que fala, dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Bota mentira absurda. Que homem, não estou desclassificando os homens, porque, né, não sou o contrário dos Red Pills que fazem isso, mas assim, um homem com gripe não faz o que uma mulher faz, por exemplo, com CA, por exemplo, não faz. A nossa jornada é diferente. É diferente. Né? É uma jornada diferente, não vamos dizer assim que talvez se eles engravidassem, talvez eles também tivessem os mesmos méritos que a gente, mas é o que tem pra hoje, né, minha É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Você tá fazendo uma prova de OAB, tem uma criança que chora, você dá de mamar, daí você volta, né? Ou seja... Imagina você fazendo uma peça ali, eu nem sei se que fase que você tava da ordem. Era de peça. Era de peça ainda, que é pior ainda. Era de peça, eu lembro eu consultando o código e daí ela começou a chorar, daí a professora deixou sair, porque... Nossa, deixaram você entrar com o bebê, porque acho que hoje não deixam. Mas era assim que funcionava. Que legal, deixavam, que bacana. Mas hoje não deixam, daí a criança vai fazer o quê? Então, eu não sei, posso estar falando besteira, me corrijam se eu estiver errada. Eu acho que hoje não pode. Acho que não. Hoje os direitos são até maiores que antigamente, né, gente? Pode eu ser. acho que deveriam Pode deixar. ser. Se eu estiver errada, me perdoe. OAB, não sei. Como vou fazer? Daí uma pessoa que está amamentando não pode fazer exame de ordem? Desculpa. Então, né? Não sei, da Nanon, não, sei lá, porque mudou o nome. Eu já estou nos nomes antigos, Nanon, né? Porque eu tomei Nanon. Então hoje é Nan. Sei lá, da Nan para criança, né? Mas não sei. Mas de qualquer forma, aí depois você fez. E como que você vai parar na psicologia? Na psicologia foi bastante interessante, porque eu lancei um livro que acabou fazendo um bom sucesso. Era um livro para mulheres separadas. E aí, em função disso, o meu livro foi parar nas prateleiras de psicologia em algumas livrarias. A primeira que foi parar, eu reclamei na própria livraria. O pessoal da livraria disse, mas olha aqui, aí estava escrito psicologia no livro mesmo. Aí eu vou falar com a pessoa da editora. Falei, mas como? Ele disse, porque é um livro de psicologia. Falei, Você está falando de comportamento, é isso? Sim. Aí eu falei, sabe o quê? Isso é um sinal. Aí eu prestei vestibular. Aí passei em primeiro lugar, e essa faculdade eu caprichei, desde o primeiro dia. E aí... fiz vestibular, passei. Você achou? E me achei. Sim. Me achei. Eu não sei você, mas quando eu entrei na aula de psicometria, que eu olhei assim, eu falei, o que é isso? Uma aula de... O que é isso? Essa equação? Pelo amor de Deus. Se eu te contar que no mestrado também tinha psicometria, tinha estatística. E sabe o que eu fiz? O quê? Eu decorei um livro inteiro, não tô brincando, isso é verdade. Você decorou? Parabéns. Os meus amigos sabem. Como eu não sabia nada,
e eu sabia que iam cair 5 questões daquele livro que o professor falou, eu decorei o livro inteiro. Parabéns. Para poder passar, porque... Sabe o que eu fiz? Primeiro, quando eu olhei aquilo na lousa ali, que a professora tinha preparado, eu falei, é uma aula de Lacan, porque eu já cursava psicanálise. Aí eu falei, é uma aula de Lacan ou será que eu tô em exatas? Aí eu perguntei, falei, mudou a sala da psicologia? Ela falou assim, não. Estatística é matéria. Meu nome é Marina, eu sou psicometria. Eu falei, o que é isso? Ela falou assim, ela é estatística. Eu falei, não, mas é que eu sou de humanas. Tem a lagriminha correndo, eu não. Aí eu olhei aquilo e falei assim, professora, com todo respeito, pode me pôr de DP, que depois eu faço a matéria online, porque eu sou um zero à esquerda com número. Eu fiz direito para não fazer nada de exatas. Eu fiz psicologia para não fazer nada de exatas. Pode me pôr de DP, porque eu não vou gastar nenhum, eu não vou queimar nenhum fuzil meu com isso. Nenhum, zero. Ela, você tem certeza? Eu falei, absoluta. Me põe de DP mesmo. Pode me repetir agora. Agora já, porque eu vou tomar uma vitamina de abacate, nunca vou esquecer. Eu vou tomar uma vitamina de abacate lá embaixo, eu vou ler qualquer livro. Mas não faça isso comigo, por favor. E como é que foi? O que você fez? Fui tomar uma vitamina de abacate, nunca fui numa aula de psicometria. E daí que você fez? Depois eu fui dar uma estudada rapidinho, porque caía 10 questões somente na prova online e passei. Porque acertei 8 e passei. Usei psicometria para alguma coisa? Jamais. Sobre psicometria tem uma coisa interessantíssima, que é uma curiosidade da psicologia. Francis Galton, que por sinal era primo do Darwin, sim, era um inglês aristocrata e começou a estudar, olha que interessante, por que os aristocratas eles ganhavam tanto dinheiro, por que os aristocratas tinham filhos tão inteligentes e tudo mais. Pensa, óbvio, porque eram criados nas mesmas escolas, sim, etc. Mas não. Ele começou a fazer e estabeleceu, olha que interessante, um estudo estatístico que até hoje é utilizado, tá? Porque a estatística se baseia muito em Francis Galton. Só que Francis Galton, ele cunhou um termo chamado eugenia, que quer dizer os bons genes. Quem copiou? Hitler. E o nazismo inteiro é baseado numa teoria de Francis Galton, que era primo do Darwin. E é o precursor da psicometria moderna. Eu não sabia disso, porque para quem não conhece a história, o que o Hitler tentou fazer com Himmler, e, enfim, todo o estudo genético lá, enfim, é que eles queriam criar a raça ariana, que seria uma raça, para eles, que seria uma raça perfeita, né, baseado em estudos genéticos, né, e... Bom, a gente sabe, quem conhece a história sabe a atrocidade que foi, e para quem não conhece, por favor, estudar, porque a história não pode se repetir, mas é muito interessante a informação, eu mesma não sabia. Eugenia, bons genes, porque quer dizer bom, né? Então, eugenia. Eu sou o melhor do meu pai e da minha mãe, e não o que eles decidiram fazer, enfim, que não é problema meu. Né? Na verdade, foi o que eles vieram viver, enfim, eu não julgo também. Então tem essa coisa ainda horrorosa, que com certeza não acontece só comigo, acontece com muita gente também, não é verdade? Então isso que você trouxe é muito, muito, muito importante. Então, eu quero saber mais de você sobre o seu trabalho de aconselhamento de casais, independente de serem casados ou namorados. Olha, ultimamente eu estou até deixando de fazer tanto aconselhamento porque eu estou sem tempo para isso, tá? Porque você faz mentoria? O meu consultório, ele já tem um número já completo de pacientes e aí eu acabo deixando muitas vezes de lado isso, tá? Então eu já fiz bastante, já fiz muito. Eu penso que os casais que juntos procuram soluções, mesmo que a solução que eles encontrem seja se separar, pelo menos tenha consciência e estão tranquilos de que tentaram tudo. Eu acho que é isso muito importante, sabe? É mais do que você pensar que um casamento tem que ser resgatado a qualquer preço. Eu acho que o que é certo seria nós pensarmos: qualquer tentativa é válida para que você, ao final, seja qual for o resultado, saia sabendo que você fez o que era possível. Entendi. É isso. E por que você escolheu a sua outra formação, a sua pós, né, no seu mestrado, na verdade, em psicologia forense? Olha, uma vez eu atendi uma paciente, eu só atendo pessoas adultas, tá? Tá. Então, na época que
não tinha nem online, nem nada, faz muitos anos, né? Eu atendi uma paciente que me trouxe uma questão muito forte de quando ela era pequena, de ter sido abusada pelo pai dela. E eu me lembrei de ter tido uma única aula sobre abuso sexual infantil durante o curso inteiro de psicologia. E eu, com aquele fiapo de aula que eu tinha na cabeça, eu fiz o que eu pude durante aquela sessão, depois estudei bastante sobre o tema e sempre fiquei com isso na cabeça. Um dia, quando ainda tinha votação presencial, porque agora os conselhos de psicologia têm a votação até online, né? Eu fui até o conselho para votar na chapa que estava sendo, né? Para votação mesmo. E aí eu encontrei o coordenador do curso de psicologia onde eu me formei. E ele me disse, fulana, disse para mim, né? Ô Maria, você sabe que a Maria da Graça Padilha, que foi minha orientadora, tá? Ela está como uma das orientadoras do primeiro curso de psicologia forense do Brasil que está acontecendo na UTP. Falei, oi? E aí eu pensei, era aquela professora que tinha me dado aquela única aula sobre abuso sexual infantil. Não existe acaso, hein? Aí fui conversar com ela e aí ela topou ser minha orientadora e tal. Daí eu fiz um pré-projeto e aí a minha dissertação, eu fiz em 2 anos, fiz em pequeno tempo. Inclusive, eu fui a primeira mestre em psicologia forense do Brasil, formada em direito e psicologia. Formada nos 2. Parabéns. E aí foi bacana. Agora já tem mais, mas na época eu fui a primeira. E aí a minha dissertação é capacitação de psicólogos para identificar, acompanhar e tratar abuso sexual infantil. Porque eu achava que tinha que ter uma capacitação para psicólogos. Porque se aconteceu isso comigo, teria acontecido com outros psicólogos que não se sentiam capacitados para tal. E desde então, eu fiz muitas capacitações. Depois que eu tive a minha dissertação aprovada e tudo, já era mestre, aí eu aproveitei e comecei a dar muitas aulas, sempre gratuitas, sempre. Mas assim, para público em igreja, sabe? De 100, 200, 300 pessoas, de capacitação para a mesma coisa. Para identificar, para poder tratar, para poder acompanhar abuso sexual infantil. E o que para adultos, né? Para adultos, né? Então, e o que é espantoso é que sempre, entre esse público das aulas que eu dei, sempre havia muitas pessoas abusadas. E que depois vinham me relatar que elas tinham ido lá para elas poderem identificar o que tinha acontecido com elas. E então, que talvez elas nunca tivessem relatado na vida. Não. Tinham vergonha, ou medo de serem julgadas e uma série de coisas. Descredibilizadas, né? Quantos casos a gente conhece da criança tentar falar pra mãe, olha, tá acontecendo isso, e a mãe fala mentirosa. A gente chama de autorrevelação tardia. É exatamente isso, tá? Quando a pessoa revela o abuso sexual perpetrado contra ela na infância, quando ela está na vida adulta. Autorrevelação tardia. Isso acontece com muita frequência. Isso. E aí, juntando com o direito, tem a Lei Joana Maranhão. Você conhece, né, essa lei? Sim. Por quê? Porque às vezes quando acontece o abuso infantil, pode acontecer de a criança recalcar, quer dizer, dá um apagão, são memórias incompreendidas. Memórias, exatamente. Eu tô falando do conto do recalcado porque eu sou psicanalista, né? Isso. Memória Isso. São duas abordagens, mas é a mesma coisa. Então, e aí na vida adulta veio opa, isso aconteceu comigo. Lembra? Mas daí o que tinha? A prescrição, né? Aí tinha a prescrição. O que aconteceu já era tarde para você poder entrar contra essa pessoa. Com a Lei Joana Maranhão, que era uma atleta e aconteceu o treinador fazer isso com ela, que como tinha essa prescrição, no caso dela, isso foi revisto. Sim. Né? E aí depois, o que acontece? Quando acontece essa autorrevelação tardia, você pode fazer a denúncia hoje. Sim, porque não importa o tempo. Prazo prescricional. Exatamente. Então, por exemplo, se isso aconteceu quando você tinha 7 anos de idade, hoje você tem 40, você pode fazer a denúncia. Sim. Né? Contra teu abusador. Isso, é a Lei Joana Maranhão, o que é muito importante. Pesquisa essa lei, ela é importantíssima. Ela anda junto com a Lei Maria da Penha, com as leis extravagantes. Eu sou muito boa de leis extravagantes, sempre gostei, né, dessa parte. Por isso que eu até, nossa, fiquei bem feliz, assim, de estar com uma pessoa que fez psicologia forense
que eu sempre quis fazer e não fiz, né? Mas, e aí você se especializou nisso, e aí você atendia em consultório, então, somente essas demandas? Não, somente não. Mas eu fiz isso para eu poder fazer duas coisas. Para eu poder atender melhor os meus pacientes e para eu poder capacitar meus colegas psicólogos para atenderem pessoas nessa condição, porque assim como eu, muitos deles só tinham tido uma aula sobre esse Então assunto. isso virou uma matéria, se tornou uma matéria, isso? Na grade curricular? Não. A psicologia forense é uma coisa. Não, mas a infantil, não. Capacitação, aulas de capacitação. Não tem nada a ver com grade curricular de faculdade, não. Então seria livre? Sim. Um curso livre, Isso. mas extremamente importante, né? Porque se chega essa demanda para o psicólogo, como lidar com isso, né? Hoje, os professores de psicologia forense já dão mais atenção para esse tipo de demanda, mas você entenda, a psicologia forense, ela hoje é matéria tanto na faculdade de psicologia quanto na de direito, entendeu? Então é diferente. Hoje você já tem isso. Nas minhas 12, eu não peguei nas minhas 12 mas épocas. Antes não. Infelizmente não. Engraçado, né? Tanto em direito como em psicologia tivemos medicina legal, né? Nos dois. Mas essas não. Interessante. Entrava sociologia, beleza. Entrava filosofia no começo, no primeiro ano, no primeiro semestre, na verdade. Mas essas aulas eu pensava. Medicina legal era ver autópsia, basicamente. A gente via autópsia, então a gente viu um ano de autópsia, né? Pegar peça, pegar cérebro, enfim, era o que a gente fazia. Mas aí você começou a fazer esses... Como é que você entra no digital? O digital, ele foi me acompanhando a partir do momento em que eu, como tinha um programa de rádio, sempre fui seguindo a tendência, né? Então, quando eu fui convidada por uma amiga minha para entrar no Orkut, por convite, eu recebi um convite. Você já tinha uma comunidade, né? Aí eu falei, gente, opa, mas isso aqui é um negócio bacana. Então eu criei a comunidade do meu programa de rádio, claro. Pensei, vamos lá, né? Como que era o nome? Depois, o programa chamava-se 96 Minutos. Então era a comunidade 96 Minutos, era o nome do programa. Depois eu fui para 91 Rock, que chamava-se 91 Minutos. E depois fui para Transamérica, onde eu fiquei mais tempo, foi na Transamérica. E o programa era Light News. Era todas as manhãs, um morning show. Eu dizia morning show de cultura, entretenimento e jornalismo. Sempre falava assim, né? Você é uma comunicadora também. De certa maneira, acho que sim. Sim, né? com certeza. Então, aí comecei já no digital naquela época. E aí, então, claro, digamos... Olha, pra você ter uma ideia, o meu primeiro site, sabe quando eu tive? Em 1998, quando eu lancei meu primeiro livro. 98? Eu tinha um site em 98. Nossa, você fez tudo ali no... Não, eu paguei. Você pagou? Não, imagina. Era o... Não, paguei, daí tinha, e o meu site tinha até uma musiquinha, muito irritante, por sinal, mas era assim, uma musiquinha que tocava, o site era estático completamente, não dá pra mudar nada. Depois, meu primeiro site dinâmico, eu comemorei muito, que daí eu podia mudar algumas coisinhas, tal. Foi quando, 2000 e alguma coisa. A coisa foi evoluindo, então eu tive sempre um pé no digital. A minha presença online ficou maior quando eu resolvi deixar o programa de rádio 3 anos antes do programa acabar. 3 anos antes de eu dizer, não quero mais, eu já me preparei para o digital como, digamos assim, uma carreira principal. E aí eu comecei a fazer um vídeo por dia. E constância dá nisso, né, querida? Constância não tem erro, né? Constância não tem erro, né? Então, hoje mesmo, eu já postei 3 vídeos. Gente, a gente abre a geladeira, a Maria tá lá. Fala assim, eu vou tomar uma água às 6 da manhã. Abriu a geladeira, Maria. Exatamente, já tem vídeo. Constância. 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 Porque assim, eu tô passando assim, Maria, abre, Maria. Mas assim, pra mim é maravilhoso e pra muita gente é. Veja, o que eu prego, eu pratico. O que é constância? Constância é você se engajar em algo de forma que isso se torne um hábito e seja executado sempre. Ponto. Eu arrumo minha cama todos os dias. Ponto. Eu lavo a louça todos os dias. Ponto. Eu posto vídeo todos os dias. Ponto. Acabou. Não tem erro. Eu vou acampar, não tem sinal. Eu deixo programado o vídeo. Eu vou acampar, não tem sinal, não pode programar, que antes não podia. Mando para uma pessoa online e essa pessoa vai postar para mim. Não existe possibilidade de um seguidor ou uma seguidora minha não ter um vídeo novo por dia. Ponto. É isso. Aí você abre caixas de perguntas e tira as dúvidas. Então as caixas de perguntas hoje entram nos rios, que tem bastante entrega. Então cada vez mais engajado. E no TikTok? O TikTok, pois é. Sem dançar, minha filha. Eu tenho mais seguidor no TikTok do que no Instagram. Tá? Sem dançar. Sem dançar. Sem fazer dancinha. O que ele gosta? O TikTok gosta de conteúdo. Gosta que você faça conteúdo. Como é que eu vejo uma rede social? Uma rede social é o seguinte. Você tem 2 tipos de pessoas em rede social. Que elas podem ser híbridas também, tá? Mas um produz o conteúdo.
o outro consome conteúdo. Quem você quer ser? Quem produz ou quem consome? Produtor. Basicamente é isso. O produtor, no meu caso, quem produz, tem que produzir. E tem que consumir também, porque você tem que consumir para ser produtor, você precisa saber o que está acontecendo. Óbvio, mas você entendeu o que eu quero dizer? Sim. Então é isso. No dia que eu disse, eu serei uma produtora no mercado digital de conteúdo, eu me tornei uma produtora de conteúdo. Ponto. É decisão. Eu fiz uma maratona agora há 2 semanas. Eu decidi, vou fazer mais 42 quilômetros, porque eu já fiz outras maratonas. Decidi agora que melhorou meu joelho, que estava meio malzinho, que eu vou ter uma mandala com as 6 majors. E vou ter. Ponto. Acabou. E vou. O que precisa fazer? Precisa fazer inscrição, precisa ser sorteado, precisa torcer para ser sorteado, precisa treinar. Tá, é isso. O que eu faço? Honro as minhas escolhas, querida. Eu escolho uma coisa e digo, eu vou fazer aquilo. Ponto. E honre as suas escolhas, então, é o seu novo produto. Honrar escolhas é uma base de praticamente tudo que eu ensino, tá? Essa frase surgiu, inicialmente, quando eu comparava casos de pessoas que eram fiéis com pessoas infiéis, né? Qual era a diferença entre elas? A fiel honrava a escolha de estar naquele relacionamento. A infiel não honrava aquela escolha. Depois os próprios seguidores começaram a me apresentar, e eles usam muito a hashtag honre suas escolhas por conta, tá? Pessoas que, por exemplo, começaram a fazer curso... Então você criou uma comunidade. Um curso de inteligência emocional, por exemplo, tá? Esse curso tem uma parte de posicionamento, tem outra de você se engajar nas suas propostas, tem outra de você fazer os baby steps. Mas não era um curso para emagrecimento. E o que aconteceu? Um monte de gente. Eu emagreci 14 quilos fazendo o teu curso. Emagreci. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Maria, eu consegui passar no concurso. Tarará, eu segui o que você falou. Eu honrei a minha escolha. Então, todos os dias, tem pessoas postando honre suas escolhas. Porque independe do que da demanda da pessoa, ela honra a escolha, então ela acaba tendo resultado. Você escolhe, honre sua escolha. Então, é o óbvio ululante. Então, hoje Honre Suas Escolhas é uma marca registrada minha, tá? Então eu tenho o site, tenho os perfis também e tudo mais. E claro, a proposta é essa, é fazer com que as pessoas, depois de fazerem uma escolha, simplesmente façam isso. Sejam coerentes com essa escolha. Ponto. Maria, mas aí se eu mudar de escolha? Se você mudar, seja outra escolha. Coerente com a próxima. Sim. Não seja uma pessoa com iniciativa e sem acabativa. Porque o que a gente vê é mais gente que tem iniciativa e não acabativa, né? Vamos combinar. Que é a procrastinação. Óbvio que a procrastinação é tão interessante. Antes, eu tinha... Aliás, eu tenho até hoje guardado assim, a título histórico, tá? Era uma reportagem da Folha de São Paulo xerocada. Uma reportagem, não sei o que, tudo xerocado. Aquela revista Mente Cérebro, tal. Tudo xerocado. E eu já tinha os joguinhos para distribuir para os meus pacientes, explicando o que era procrastinação. Quando eu percebia uma pessoa que procrastinava, como a pessoa não sabia o que era, eu entregava para ela e dizia, leia até a próxima sessão. Às vezes a pessoa procrastinava ler aquilo até a próxima sessão, inclusive, né? Só que ela não sabia que era um teste. As pessoas não sabiam o nome procrastinação. Hoje todo mundo sabe a palavra. Por quê? Porque cada vez mais temos pessoas que adiam suas tarefas. Ponto. Por quê? Porque estão vítimas da satisfação imediata. O que seria isso? Explica um pouquinho mais pra gente o que seria isso. Você acha que, por exemplo, vamos lá, eu tenho um sonho de escrever um livro. Nunca escrevi um livro. Eu quero escrever um livro. Então eu já tenho a capa, eu já tenho o tema, eu já tenho o título, eu já tenho o conteúdo na minha cabeça. A mente não sabe a diferença entre fantasia e realidade, então eu tenho uma espécie de serotonina barata, rápida ali. Então na minha cabeça eu já tenho um livro, eu já me vejo autografando tudo, eu já realizei aquilo na minha cabeça, na minha mente. Então eu já me sinto satisfeita. Não, não é exatamente assim. Mas você acredita nisso? Que isso possa acontecer? Um pouco. O que nós temos é uma pessoa sonhando e não colocando em prática nada para que esse sonho se torne um projeto. Isso eu percebo. Pela satisfação imediata. Por quê? Porque ficar no Instagram me dá aquela satisfaçãozinha. Então, depois eu começo a escrever. Não, mas agora eu tenho que fazer tal coisa. Não, mas agora eu quero ver televisão. Aí tem aquela série que eu tenho que maratonar na Netflix. Não, agora eu tô com sono. Semana que vem eu vou fazer. E esse adiamento constante é sempre em prol de uma satisfaçãozinha imediata que depois
acumula uma série de frustrações na sua vida. Serotonina barata, então, Nós temos que compreender o seguinte, não, trata-se mais de usar a dopamina, tá? A dopamina é um neurotransmissor muito mais poderoso. A dopamina é um neurotransmissor antecipatório, ou seja, ratos de laboratório, por exemplo, né? Cuja dopamina é tirada deles, o que acontece com eles? Eles não são capazes nem de procurar comida, porque não conseguem antecipar o prazer de comer. Não se lembram mais de que é comer e não comem. Então, nós, se anteciparmos o prazer, isso é muito interessante, tá? De realizarmos pequenas coisas factíveis e possíveis, a gente começa a se sentir bem. Por exemplo, eu posso dizer, hoje eu vou escrever 4 parágrafos do meu novo livro. Até o final da semana, eu vou escrever 4 vezes 4 parágrafos. Eu vou escrever 16 parágrafos. Isso é uma meta pequena, factível e possível. Quando acabar a semana, eu digo, gente, eu escrevi 16 parágrafos, olha que legal. Isso vai te dar mais. Vai me dar a antecipação daquele prazer que eu já senti ao escrever 4 parágrafos durante 4 dias. Fantástico. Tá, e assim vai. E você faz uma espécie que a gente chama de biohack, entendeu? Você hackeia a tua dopamina, ela vai se elevando em níveis bastante administráveis, que não é a dopamina, por exemplo, rápida da pornografia, não é a dopamina rápida, por exemplo, de usar droga ou de usar álcool. É uma dopamina administrável em níveis biológicos e você consegue. Natural. Naturalmente você vai realizando. Só que não adianta. Não faça porque gosta, faça porque tem que ser feito. E acaba gostando. Claro, você gosta do resultado. Você gosta do resultado. Veja, ontem mesmo, né? Ontem eu acordei, era um sábado, eu hospedada na casa da minha filha, sem a minha filha, porque ela estava em outra cidade. Estava sozinha, a cachorrinha dela e eu. Acordei, pensei, vou acordar a hora que eu quero. Quando eu acordei, 7h30, falei, gente, eu não programei o vídeo. E eu não tinha nem editado o vídeo do dia. Eu sentei e falei, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Aí eu fiz rapidinho, entrei lá. Fiz, editei o vídeo, já estava gravado. Fiz, acabei. Aí falei, e podia correr também, né? Porque eu só corri semana passada. Não, mas eu tô aqui de férias. Não. Fui correr. Menina, quando acabou aquela manhã, o que eu tinha conseguido fazer? Tinha conseguido cumprir o meu acordo comigo mesma, mesmo um pouco mais de tempo mais tarde, porque acabei esquecendo. Corri meu 5. Eu não gosto de correr em esteira, mas corri em esteira porque tinha medo de correr na rua. Falei, isso não é desculpa. Gente, e eu sei que eu fiz uma pequena meta factível e possível que não me afasta do meu plano, entendeu? Honrando suas escolhas. Honrando a minha escolha. Você está entendendo? Sim. Então você veja, honrar as escolhas é um conceito básico para uma série de coisas. Só que você não precisa aí ser refém da satisfação imediata. Por quê? Aí você começa, não vou fazer exercício porque eu não me encontrei ainda, eu não encontrei nada que eu goste. Fofolete, você não vai encontrar nada que você goste na vida, porque tudo na vida é esforço. Sim. Tudo na vida. E tem um detalhe, a dopamina conseguida através do esforço, você sabia que dura mais? Não. Sim. Aquela de pequeno esforço, aquela da satisfação imediata, é um boost de dopamina que sobe e desce muito rápido. Então, não tem vantagem nenhuma. Então, eu te digo uma coisa. Quer conseguir alguma coisa? Se esforce. Honre tua escolha. Você me lembrou de uma coisa, tem algumas imersões hoje em dia que estão muito na moda, não é uma crítica, tá? São só escolhas que as pessoas fazem e gostam, eu não gosto. Particularmente, eu não gosto. Por exemplo, eu fui numa do Anthony Robbins, em São José, na Califórnia. E ali eu sou muito analítica, né, Maria? E aí eu comecei a prestar atenção mais no movimento da coisa do que na coisa em si. Aí eu fiquei pensando assim, por que esse estádio está tão gelado? Né? Porque já era frio na Califórnia, estava muito frio. Eu com uma sinusite horrorosa, estava comendo tilenalcinos igual mentos já. E eu tava assim, por que eles colocam... Por que a gente tem que chegar às 5 da manhã e eles colocam esse estádio a 6 graus? Né? Por que a música é tão alta? Por que tantos estímulos? Por que tanta privação de sono? Pra você se sentir incomodado e depois você acha que o guru tá certo, né? Aí,
que você quer. Aí eu comecei assim, todo mundo uhul, parecia uma rave. Uma rave sem as coisas da rave. Com água. Era um after, né? Porque era de dia. É um after que é 5 horas da manhã, até as 5 horas da manhã do dia seguinte, depois você corre pela brasa, descalça. E aí eu falei assim, tá, mas por que esse estádio tá tão frio? Mas por que tanta privação de comida? Por que tanto grito? Por que tanta gritaria? Por que esse som tão estridente? Por que isso tá me deixando tão irritada? Será que o problema sou eu? Ou tudo isso é feito de uma maneira proposital para que a minha mente fique, a nossa mente fique vulnerável, para que o cara fala, o que eu não sou o seu guru, mas é para os outros, eu nunca tive guru, graças a Deus, o guru deles, que qualquer coisa que ele falar ali, entre de uma maneira, eles absorvam como uma verdade absoluta. Claro, com conforto. Aí eu pensei assim, cara, eu tô sendo privada de sono, de conforto, de calor, porque eu sou muito friorenta, com fome todo mundo fica irritado, com sono todo mundo fica irritado, com frio todo mundo fica irritado. Aí as pessoas falavam assim, levanta, você não tá feliz, você não quer me abraçar? Eu falei, não, eu não quero te abraçar. Por quê? Porque eu tô muito irritada. A social do jeito que eu sou, eu não abraço ninguém. Então, eu falei assim, mas eu estou muito irritada. Ou desconfortável? Eu estou muito irritada, eu não quero você, mas aqui é um lugar para você estar feliz. Você tem que estar feliz. Assim, a pessoa assim pra mim, você tem que estar feliz. Eu falei, mas eu não tô. Eu tô com fome, eu tô com frio, eu quero ir embora pro hotel. Eu quero passar logo por essa brasa, queimar logo o pé. Eu falei, porque eu passava por brasa mesmo, de verdade? Daqui até lá na avenida ali, ó, praticamente de brasa. Me inclua fora dessa. E ela fala assim, eu passo por brasa, caco de vidro, tudo que você quiser, mas pra ir embora, eu faço qualquer negócio. E eram 6 dias disso. Então assim, você dormia 3 horas. Qual o valor? Na época era $5.000, eu acho. Quantas pessoas? Ali 4.000. Quanto cabe no estádio SAP? $200.000, tá bom, eu acho que aí realmente... É o curso mais barato dele, porque tem o Mastery Business e tem o Encontro com o Seu Destino em Boca Raton, que são os mais caros, né? Que são os mais íntimos com ele. $2 milhões, não $200 mil. Gente, você nem pra me corrigir, claro, né? Porque você é ruim de matemática. Não, ruim não. 2 milhões ruim de é uma coisa boa, menina. eu sou péssima. Mas por $2 milhões eu também faço o negócio. Uma cacada lá. Mas claro. Aí eu falei assim, e lá tava o Wendel Carvalho, inclusive, ele faz parte da minha turma. E o Wendel, a esposa já era a esposa dele, e eu falei, gente, só eu sou. Será que eu tenho algum problema? Será que eu sou neurotípica? Será que eu tenho algum problema, né? E aí eu pensei assim, mas isso é... Aí todo mundo, não, vou sair daqui, eu vou arrebentar. Eu vou arrebentar no digital. As pessoas saíam gritando, histéricas, nem se usa mais, mas histéricas, assim. Eu vou sair daqui, eu vou ser rico, eu vou ser milionário. Batia no peito. Eu falava, eu não acho isso normal, não. Bom, vamos lá. Motivação. Não, mas o que eu ia te falar era o seguinte. Tá fora, Fofolete, não vem de fora pra dentro. 4 dias depois, a pessoa falava assim... 5.000 pessoas, metade não fez nada. Mas o que eu ia falar sobre a serotonina barata? 4 dias depois, esse nível de hormônio caía. Claro. E aí a pessoa falava assim, eu sou um merda, eu sou um fracassado, eu nunca vou conseguir colocar isso em prática porque eu não tenho dinheiro pra colocar. Eu falei, mas cadê o gurilão lá que tava lá no Anthony Robbins? E eu o tempo todo questionei aquilo, porque eu falei, tudo isso é método. É vender curso para vender curso, né, querida? Na verdade, aquilo ali é curso para vender curso, sim. Na verdade ali é curso para vender pirâmide, né? Que tanto desses sistemas não vou falar as marcas, mas a gente conhece as marcas que fazem isso e todas elas têm o mesmo método: deixar a sala muito gelada, colocar o som muito alto, fazer a pirâmide de Maslow. Você é pertencente, faz parte de uma comunidade, todo mundo ali é irmão e você vai escalando até ser Diamond. Mas a pirâmide de Maslow é das necessidades humanas. Não, básicas, mas eles usam o pertencimento da necessidade, que é básico. Você tem que fazer parte de uma tribo, você tem que pertencer. Você fica tão bem com esse cabelo? Você fica muito bem com o cabelo assim. Nossa, obrigada. Muito bem. Eu tava me coçando toda. Muito, tá lindo. Obrigada. Mas aí o que aconteceu? Eu pensava assim, tá gente... linda. Né? Sério, tá linda, linda. Obrigada. Eu pensava assim, isso é serotonina barata, porque eu era única
que questionou absolutamente até o ar-condicionado do lugar, que eu achava que aquilo ali era tortura. Porque você não estava inserida no contexto de incomodação. Você se deslocou, que é isso que a gente tem que fazer, você se deslocou e viu como um terceiro Isso. que está examinando a situação por cima. Você viu aquilo como se fosse um tabuleiro de um jogo. Isso. Que é o ideal para você enxergar quando tem um problema. Você vai olhar a solução, entendeu? De fora. Sim. Quando você está envolvido emocionalmente com uma coisa, a emoção vem do emovere, do latim, né? Aquilo que te move. É maravilhoso você ser movido por algo, certo? Mas a questão é que a emoção tanto pode ser protetiva como destrutiva. A emoção protetiva é aquela que te faz pular quando houve uma buzina e você não é atropelado. Show de bola. Uma emoção protetiva também é a ansiedade, com relação a alguns temas específicos que realmente detenham a tua atenção e devam, né, ter uma precaução. Então, estou ansiosa para fazer uma prova, ótimo. Se A prepara ansiedade é para fazer a prova. necessária. É. Perfeito. Agora, quando nós, o tempo inteiro, barateamos essa nossa emoção, certo? Nos tornamos reféns dela. E o que acaba acontecendo? Eu me deixo envolver por muitas coisas que exigiriam o quê? O meu racional, o uso do lobo frontal. O lobo frontal é, por excelência, né, a nossa grande diferença entre sermos reféns e vítimas das emoções e pessoas que possamos controlar. Não estou falando de positividade tóxica, tá? Nós podemos controlar razoavelmente muitos dos nossos comportamentos, seja internos, seja externos, com racionalidade. Então, você fez isso. Você pegou e falou, peraí, vou olhar ao redor, o que está acontecendo? Isso me aconteceu uma vez, eu entrevistei uma pessoa, não vou citar para não falar quem é, eu entrevistei uma pessoa que tinha um workshop para mulheres, e ela me deu de graça uma inscrição, me disse, eu venho bem esse final de semana, e eu fui. E aí eu me lembro que em determinado momento fizeram com que as pessoas ficassem descalças, coisa que eu já detesto, que eu sou germofóbica, eu já comecei a pensar no carpê, na minha meia, naquele carpê que ninguém tinha limpado o carpê daquele hotel. Não passaram lisol. Então na minha cabeça já começa a passar todos os germes, mas enfim, fiquei lá descalça e aí me fizeram ficar em dupla com outra pessoa. De mão dada. Piorou. Que aí eu já fico pensando onde a pessoa pôs a mão. Tudo bem. Aí fecha os olhos, fechei. Aí, procure a tua criança interior. Pensei, não. Não. Aí eu abri meu olho e vi todo mundo catando a sua criança interior, chorando naquele momento. Histeria coletiva. E eu estava completamente fora daquela situação, porque não estava envolvida emocionalmente com aquilo. Porque realmente aquilo era... né, bizarro, né? Não, era passar recibo numa coisa que não tinha nada a ver. Entendeu? Então, assim, eu entendo você. Porque às vezes a nossa racionalidade, ela deve imperar. E a gente deve pensar, peraí, eu vou me motivar necessariamente por uma pessoa que vem de fora para dentro? Por que eu não me motivo de dentro para fora com os meus baby steps? Vou falar tem tudo na mão. É por isso que eu falo, eu tô lá, tá? Respeito quem tenha. Eu nunca tive guru nem mentor, porque eu nasci dotada de um cérebro. Eu tenho professores, é diferente, que eu admiro, sabem mais que eu, estudaram mais que eu, e eles me ensinam, eu me modelo em pessoas que conhecem mais que eu. Agora, guru e mentor significa eu estou te entregando o meu poder de inteligência, a minha capacidade de pensar por mim para um terceiro. Eu estou sendo estúpida? E eu nunca admiti isso desde a minha infância. Jamais. Eu nunca fui fã de ninguém. E como é que você foi parar lá por $5.000? Porque eu acreditei que aquilo ia me dar um diploma que fosse me colocar num patamar bom no mercado. Então, na verdade, eu sempre fui atrás de... Eu sempre amei o mundo acadêmico. É porque o Tony Robbins tem muito livro vendido muito. E tal. Então, assim, ir para os Estados Unidos, para a Califórnia, para fazer na verdade, não é uma graduação, é um curso livre, fora do país, para mim, era uma grande conquista. Claro. Só que chegando lá, eu me deparei com o que eu considero hoje uma seita. Sim. Tá? Então, assim, aí eu não gosto, eu não gosto, eu respeito todo mundo, tá? Cada um na sua, mas eu tô lá, não gosto de transferir o meu poder de pensamento para qualquer pessoa. Sim. Mas eu aceito sugestões, por exemplo, eu tô lá, você não tá percebendo, talvez, que você esteja se comportando dessa forma, e você poderia, aí eu vou racionalizar, vou olhar para mim e falar assim, não, realmente, agora olhando, eu estou exacerbando, ou estou exagerando, eu estou errada nisso, e realmente eu tenho que me ajustar.
Isso é uma coisa. Estou racionalizando junto com outra pessoa. A outra é a pessoa falar assim, você vai fazer isso, isso, isso e aquilo. E eu simplesmente não vou questionar. Eu vou fazer. Qual que é o nome disso? Para mim é Jim Jones. Eu sempre achei isso. E desde pequenininha, meu pai sempre me deu muita cultura, minha mãe também. Então, desde pequenininha, eu sempre gostei de estudar comportamento. Até pela minha história familiar. E aí eu fui criada nos corredores da Clínica Maia. Olha só. Por conta do meu pai. Então, eu pensava, uau, eu quero trabalhar com essas pessoas. Eu quero trabalhar com o que eles chamam de loucos. Porque essas pessoas falam a verdade, porque essas pessoas... Eu gostaria de estar aqui, essas pessoas são artistas. Eu adorava esses ambientes, né? E aí foi quando eu decidi cursar psicologia também. Mas aí no Anthony Robbins, eu comecei a ser eu já era uma grande questionadora, sempre fui. Simplesmente bastante irritante com... Os professores se irritam bastante com questionadores, né? E aí a única coisa que eu tirei ali do Anthony Robbins foi uma coisa que ele falou que me chamou muita atenção. Foi assim, quer ser rico? Viva como rico. De tudo. Dos 6 dias, de todas as horas. E eu falei, é verdade. Se você quer ser uma coisa, haja como tal. Haja como tal. Não fica se vitimizando. Haja como tal. Então, para mim foi muito válido a experiência, porque eu aprendi muito a questionar. E depois... Só para dividir a experiência com você também, não sei se já aconteceu com você, eu fui em uma abordagem que eu não vou falar o nome porque tem muitos adeptos, eu não quero polemizar, que está muito na moda hoje, mas que para mim é uma abordagem de histeria coletiva, que eles provocam isso num grupo de pessoas que estão ali nas dores, nas suas fragilidades, expõem as dores dessas pessoas numa espécie de tablado, né? E as pessoas começam a interpretar papéis e pedir perdão por coisas que elas talvez nem fizeram e se colocar no lugar de outras pessoas. Proibido até que os psicólogos façam esse tipo de abordagem. Estavam fazendo no judiciário isso. Tem uma proibição expressa de constelação familiar sistêmica. Eu nem ia falar, por parte do Conselho Federal de Psicologia. Há uma proibição expressa. Eu fiquei horrorizada. Que o profissional de psicologia, tá, coloque isso e leve a cabo. Se você analisar, eu me lembro que fiz um curso em paralelo à faculdade, um curso de psicodrama, que aliás eu achei fantástico. Era todas as quartas-feiras. Nós éramos um grupo e fazíamos essa prática de psicodrama, né, que veio lá de Moreno, que é uma abordagem extremamente científica. Que é na caixa de areia ou não? Que faz, não. A gente faz ou os papéis ou faz com almofadas. Né? E o psicodrama é uma abordagem da psicologia de muita cientificidade. Pegou-se, na minha opinião, o psicodrama e deturpou-se o psicodrama em outras coisas, né? Eu sempre penso que o profissional da psicologia, que é graduado, ele tem um conselho a quem responder e nós temos várias abordagens que são permitidas e não permitidas para a nossa prática. Não podemos ser horoscopistas, não podemos ser astrólogos, não podemos ter uso de florais no exercício da nossa profissão e não podemos fazer constelação na nossa profissão. Então, são algumas proibições que eu creio que tem uma razão de ser. Né? E quando se prova a cientificidade de uma determinada técnica, o conselho vai lá, aprova, valida para o Brasil e a gente pode aplicar. E se eu te falar que eu conheci um profissional psicólogo que abria búzios? Enquanto psicólogo, veja, se ele for um psicólogo que abre búzios, mas não está fazendo isso enquanto psicólogo, é uma coisa. Enquanto psicólogo. Então. Enquanto psicólogo. Então, assim, aí já falou, constelação familiar. Eu participei de uma, né? Porque a pessoa queria vender o curso e todo mundo levantou, foi pro meio e eu vi pra mim era uma histeria coletiva e eu fiquei sentada porque... O problema é abrir conteúdos e não saber fechar depois. O profissional de psicologia sabe fechar um conteúdo aberto. Não é só isso, teve incorporação, teve uma pessoa que quando nós estávamos em círculo, entrou e começou a correr pelo tablado gritando, gritando, uma pessoa contratada. E isso já causou um forte impacto nessas pessoas que estavam ali. Para mim, no primeiro momento, me assustou.
Porque, obviamente, se o sequestro da Mida, né? Minha vontade foi sair correndo, o disparo da Mida. Val, sai daí. Só que eu fiquei assim, em choque. Eu vi as pessoas que estavam ao entorno começarem a chorar. E eu pensei, vou usar o termo errado, mas não é esse o termo, mas uma histeria coletiva. E as pessoas começaram a voluntariamente entrar nesse tablado. Descalças, claro. Mas entrar nesse tablado descalço, né? E começarem fora dessa. A representar coisas assim e se expor diante uma das outras, mães e filhas, pai, marido, mulher, coisas que estavam sendo abertas ali sem nenhum tipo de cuidado por uma profissional que não é formada em nada. Infelizmente, temos bastante disso, né? E aí, para isso que há profissionais graduados que também têm presença na internet, que é para dar uma compensada nisso tudo. Dá uma compensada. Eu penso o seguinte, que o retorno dessa valorização das pessoas graduadas, pós-graduadas, os acadêmicos, elas precisam voltar a serem valorizados, porque o que nós estamos vendo na internet hoje são especialistas em nada. Eu te ajudo a X, eu te ajudo a X. Aí você vai pesquisar lá, a pessoa nunca fez, nunca estudou nada. Não fala um plural, desculpa, não fala. E aí, vendendo curso pra caramba, só que assim, abrindo um monte de coisas, acessando um monte de coisas que não sabem acessar, e depois não tem um profissional para fechar isso, para cuidar dessa pessoa. E o que isso pode causar numa pessoa como essa, por exemplo, nesses cursos online que eu tô dizendo? Veja, algumas pessoas já me procuraram com algumas feridas que foram abertas em lugares onde não havia digamos assim, um profissional adequado para atender. Algumas pessoas, né? Outras pessoas já passam por essa experiência de outra maneira. Eu não gostaria nunca de fazer um discurso, sabe, contra isso ou contra aquilo. O meu discurso é a favor. Eu penso que todos os colegas que tenham uma boa e consistente formação acadêmica, que eles se manifestem, que eles tenham uma presença online, talvez não muito tímida, entendeu? Então, quando nós tivermos presenças sérias online e que não forem tímidas, como a sua, por exemplo, nós teremos, pelo menos eu tento, né? Então, eu acho que aí nós teremos uma internet que está, talvez assim, mais... Olha, mais justa, mais equilibrada, né? Eu tô no digital há 15 anos. O que você, como psicóloga, faz, eu tenho bastante experiência, tá? Eu não vejo quase ninguém fazer. Como acadêmica. Tem. É porque você é do nicho. Tem. É porque você é do nicho. Tem acadêmicos fazendo, sim, tem acadêmicos. Tem essa timidez, tem essa coisa mais sisuda. Tem neuropsicólogos também fazendo isso e tal. É legal, tem. Mas... Tá pequeno ainda, né? É claro, nós precisamos fazer com que as pessoas... Sabe o que? Eu não posso falar essa pequena... Eu não tô querendo contradizer você. Sabe por quê? Não, pode me contradizer. Porque a gente fica em bolha, né? Então, por exemplo, na minha bolha tem bastante gente, entendeu? Nessa bolha. Sim, porque as pessoas que você segue... É porque o algoritmo, né, ele vai, de certa maneira, vai formatando, né? Então, o médico fica na bolha de médico, ou não sei o que fica na bolha. Então, você pode ser que esteja na bolha dos podcasts, sei lá, entendeu? Não. De repente, não sei, entendeu o que eu quero dizer? Às vezes tem a gente fica... podcast, a gente fica com umas indicações, assim, né, do algoritmo e a gente acaba não percebendo. Então, assim, esses dias, inclusive, alguém me falou, nos meus comentários, falou de um educador físico que fazia exercícios em casa e que eu achei interessante. Eu fui lá, o rapaz tinha 1 milhão de seguidores e ele é muito bom de prescrever exercício em casa. Eu nunca tive que falar na minha vida. Ou seja, aí eu até pensei, isso faz 2 dias que aconteceu. Até pensei, você veja que interessante, né? Como a gente às vezes não fura bolha, né? É verdade. Difícil. Então, às vezes, a gente precisa de alguém para furar bolha, para a gente compreender. Por isso que eu não me atreveria a dizer se há presença de acadêmicos online ou não, porque, você entendeu? O meu algoritmo, infelizmente, está viciado em vendedores de fumaça. Por quê? É o digital. É o que predomina no digital. Então, o que eu vejo muito é isso. Te ajudo a.
Mas quando você vai ver, é sempre a demanda é sempre emocional, é sempre na ferida, é o gatilho da copy, né? Do storytelling lá da copy. A pessoa vai lá, compra o curso, e aí tá mexendo em traumas, em coisas ali, que não vai ter um acompanhamento, um pós, um nada, e faz o que com aquela pessoa? Aí a pessoa vai ter que buscar um profissional. Isso é verdade, isso é verdade. Os meus cursos são de inteligência emocional. Eu tenho um curso de inteligência emocional, outro de dependência emocional, que ajuda muito. É o primeiro curso de dependência emocional online. O meu é o primeiro, tá? Desde o ano passado. Então, o que eu fiz? Eu estudei cientificamente o que é dependência emocional, onde a gente tem mais artigos científicos é na Espanha. Acredite se quiser. E nos Estados Unidos são os 2 países do mundo que tem mais estudos sobre isso. E aí, depois a parte de acompanhamento bem assim, teórico, para que as pessoas entendam o que é, eu mostro algumas ferramentas da psicologia cognitiva para as pessoas poderem sair. Mas eu só vou te dizer uma coisa. Eu tenho nota máxima de todos os meus alunos da Hotmart. Todos. Eu tenho nota máxima. Todos. 100%. Para você atingir 100%, quer dizer que aquela pessoa procurou desenvolvimento pessoal e encontrou. Sempre pensando no seguinte, jamais um curso online vai substituir terapia. Jamais um curso online vai tratar uma patologia. Exato. E isso está bem claro desde o início de tudo, certo? Mas, sim, eu acredito muito na autoajuda, porque foi a autoajuda que me ajudou, e muitas vezes na minha vida. Sim. A mim também. Ler livros de autoajuda, procurar pessoas, ou seja, eu creio sim que a gente tenha o dever, eu penso, sabe? Como pessoa que tem conhecimento, de distribuir esse conhecimento de forma bastante pedagógica, de maneira que uma pessoa leiga possa compreender e possa absorver aquele conhecimento. Colocar em prática e ter resultados. Exato, porque não adianta nada ficar falando psicologuês, por exemplo, no meu caso, né? E não chega a lugar nenhum. Dá uma aula de Pavlov, de Skinner, você vai... Sei lá, sobre introjeção, entendeu? Vai falar assim, o quê? Exato. Mas aí, se você coloca isso na prática, você tem pessoas que possam captar essas ferramentas e podem, elas também, né, fazer uso para a sua vida particular. Eu peguei a minha prática de consultório, a minha prática de responder tanta pergunta, gente do céu. Eu respondo muita pergunta faz muitos anos, né? Porque no programa de rádio eu já respondia. Eu tinha um programa de televisão que eu respondia no ar o que as pessoas me perguntavam. Ah, é? Sim, na Band e na TV Evangelizar. O da Band era diário. Então você imagina o que tive era já. Era ao vivo? Sim, senhora. Ao meio-dia. Meio-dia e meia. Eita. Meio-dia e meia até 1. Meia hora por dia. Então veja, dá para entender que de todas essas perguntas que já me foram feitas e todos os feedbacks que eu já tive, dá para entender que a gente consegue colocar isso de forma pedagógica no curso para que as pessoas se beneficiem disso. Mas sem tirar a base científica, gente, porque ciência o que é? Ciência é uma comprovação de algum resultado. Se você não tem resultado comprovado, não chute. Sim, que é onde entra a estatística, onde entra a moda, né? O que se repete, aí sim. Disso eu me lembro, né? Então, o que se repete, o conjunto de sintomas, o conjunto... enfim, são as demandas que, no caso, o paciente, no caso do psicólogo, o paciente traz, se repete, e aí totalmente diferente do psicanalista, que é totalmente, né, livre, muito, não sei. Na sua grade curricular na época tinha já psicanálise? Eu fiz formação em psicanálise na Biblioteca Freudiana de Curitiba, tá? Olha! Só que mas eu vi que o teu sotaque é do Sul, você é do Sul, não é? Oi? Você é do Sul? Sou de Curitiba. Ah, tá, porque o seu sotaque é do Sul. Eu falei, eu sou curitibana, raiz, nascida lá. Eu falei, não, eu pensei 4 que você fosse do Rio Grande do Sul. Maternidade curitibana. É mesmo? 1973. E aí você fez... Primeiro eu fiz Direito, depois fiz Psicologia. Aí depois você fez a formação livre de Psicanálise. A formação livre em Psicanálise eu fiz antes de entrar em Psicologia, eu já fazia, daí até o meio da Psicologia eu fiz. E São 2 anos, eram 2 anos. E depois parei, porque não é a minha área Você não curtiu? A terapia cognitivo-comportamental, mas fiz. Eterna briga. Mas pelo menos conheço, né? Com certeza. E quando eu ingressei na faculdade de Psicologia, que foi em 2009, 2010? 2008? 2008? Não, me formei em 2007 em Direito, e em 2009 eu fui fazer Psicologia.
E aí na minha grade curricular tinha acabado de entrar a matéria de psicanálise. Quando o professor Daniel, eu adoro ele, entrava depois da aula de Skinner, por exemplo, a classe fazia assim. Era totalmente rejeitado. A teoria que a gente adota depende muito do jeitão do terapeuta e do jeitão do paciente. São duas coisas, né? Então tem gente que se dá bem, né, através da cura pela palavra e outras pessoas que não. O Freud teve um grande valor e teve uma coisa enorme a trazer para nós todos que somos psicólogos, que foi o seguinte: ele compreendeu que através da fala nós podemos nos curar. Através da nossa própria escuta, escutarmos a nós mesmos, a nós mesmas. E isso é uma coisa fantástica, né? Então, claro, aí depois disso você vai abrindo, né, outras teorias que também colhem esse tipo de demanda. Mas é bonito isso, é muito bonito. A parte da escuta e da fala, né? Saber que a fala e escutar a si próprio, a si própria é uma coisa curativa também. Na psicanálise é diferente, né? Porque o psicanalista ainda existe. A pessoa está achando que está conversando com alguém e, na verdade, ele está conversando com ele mesmo. Na associação livre, nada mais é que, para quem é da teoria freudiana, você conhece, você vira a sua poltrona e coloca a pessoa no divã e a pessoa... Mas depois que a pessoa já há algum tempo já pode ir pro divã, porque antes disso não pode. Não. Mas tem um momento. Até pro divã é upgrade, tá, pessoal? Divã não é pra qualquer um. Fale o que vier à sua mente. A pessoa fica... Piano? Pode ser? Continua? Piano. Aí a pessoa fica... Por que eu tô pagando pra falar isso, né? Eu vou ficar falando sozinha? Não, fala aí. Ah, mas uma vez eu vi um piano na casa da minha avó, e uma avó, não sei o quê. Aí eu lembrei que minha avó me bateu, minha avó me deu uma surra. Mas a minha avó, ela não só fazia isso, quando você vê a pessoa tá histérica, chorando e gritando. E ela começou, tipo assim, por que eu tô te pagando pra eu falar sozinha? E a pessoa tá gritando, se debatendo ali, e você tá assim. E a pessoa, por que entendi. Tem mais alguma coisa? Não, era só isso. Ah, sim. Falta quanto tempo? 1 minuto. Ah, então, uma vez eu fui abusada, mas depois a gente fala na outra sessão. Entendi. Falei, caramba. Me encontrei, me achei na psicanálise. E eu fazia faculdade de psicologia com psicanálise. Fazia curso livre de psicanálise. E aí eu me tornei uma psicanalista. E aí quando entrava cognitivo-comportamental, eu era da turma a do contra. Eu era psicanalista já. E aí foi bem difícil pra mim. Mas eu respeito demais a psicologia, E depois de te conhecer e começar a te acompanhar e começar a ver que você traz uma abordagem muito mais leve, muito mais... Como que eu posso dizer? Mais compreensível da psicologia, eu comecei a amar a psicologia. Coisa que na faculdade, na psicologia, eu brigava com a psicologia. Eu estava na faculdade da psicologia brigando com a psicologia. E você me fez gostar da psicologia. Que bacana, fico feliz por isso. Eu penso que todas as demandas têm que ser acolhidas. Sim. Tá? Então o acolhimento, não importa a teoria que você siga, o acolhimento é fundamental. Então acolher as dores eu creio, digamos assim, a máxima que todo profissional de psicologia deveria ter. Aí, posteriormente a isso, vem a responsabilidade. Você acolhe essa dor, mas não com irresponsabilidade. Agora você honra a escolha de ser psicólogo. Sim. Aí você vai estudar o tema e se você não sabe a resposta que dá a pessoa naquela sessão, não tem problema. Você vai estudar e você vai dar depois, entendeu? Então, isso eu creio que é o mais importante. Indo lá para trás, aquela primeira pessoa que eu atendi que tinha sido abusada pelo pai durante muitos anos na sua infância, eu disse para ela, na próxima sessão, eu vou te ajudar mais. E eu me rachei de estudar naquela semana sobre autorrevelação tardia, sobre uma série de coisas, para que eu pudesse fazer diferença na vida dela na semana seguinte, entendeu? Então é isso que a gente tem que fazer. Eu penso que chutar
não é honrar as escolhas de ser terapeuta, entendeu? Não. Por exemplo, se eu tivesse no seu caso e não tivesse esse comprometimento de ter estudado para atender ela na próxima semana, eu delegaria. Eu passaria para uma pessoa que fosse especialista. Para alguém que for. Porque eu jamais cometeria a irresponsabilidade de pegar um caso como esse, não poder dar o meu melhor para ajudar aquela pessoa, que é uma situação extremamente grave. Eu ia declinar, agora vou usar um termo do direito, declinar a minha competência a um especialista dentro da área. Ia procurar uma pessoa para ajudar essa pessoa, porque eu jamais ia falar isso, não. A gente tem uma questão que é muito importante, que você sabe, chamada rapport. Rapport é a relação entre terapeuta e paciente. Ora, algumas pessoas entram em rapport com você antes de você conhecê-las. Porque conhece o seu trabalho na internet, por exemplo. Antes conhecia o meu trabalho em rádio, sabe? E o que acaba acontecendo? Isso é uma responsabilidade maior ainda para você. Porque você sabe que ela não quer mais ninguém além de você para ajudá-la. Né? Então, como ela já coloca você, vamos falar de psicanálise, na qualidade de sujeito suposto saber, é a nossa obrigação a gente assumir esse papel de sujeito suposto saber e dar para ela a resposta que ela precisa. Então, às vezes, a gente não pode delegar um caso porque o rapport já é tão forte que seria uma pena você deixar essa pessoa sem a tua resposta, entendeu? Mas, por exemplo, mas se eu entendesse que eu... claro, que não tem condição. Não tivesse condições mesmo que eu estudasse, eu não conseguisse entender. Você conseguiu, você deu o melhor de si, você conseguiu, porque você é extremamente inteligente, mas você conseguiu absorver rapidamente esse conteúdo, entregar o melhor para ela. Mas se eu entendesse que eu estava lá estudando, ainda não entendi, e a próxima semana ela vai vir, eu ia declinar. Sim. Mas não ia abandoná-la de forma nenhuma. Eu ia passar ela para um especialista, ia procurar a melhor pessoa nesse sentido. Porque jamais abandonaria a questão. Não dá. Né? Não tem como. É tão difícil, né? sabe, uma pessoa fazer uma autorrevelação. Exato. De qualquer drama da vida dela. Por isso que eu digo, esse acolhimento tem que vir acompanhado de respeito. Sabe, às vezes as pessoas contam coisas inconfessáveis e você é a primeira pessoa que ouve essa coisa. É a primeira pessoa que lê essa coisa. Isso acontece comigo no direct. As pessoas me mandam mais uma mensagem por dia em que estão se abrindo completamente. Que elas não contaram para ninguém. Não. Você veja o nível de responsabilidade. Então a gente tem que atender isso e tem que respeitar o fato dessa pessoa estar nos contando uma coisa que para ela é muito íntima, né? Quer dizer, você conquistou a confiança de um público enorme. É uma coisa muito bacana. E reputação é uma coisa que a gente não nasce com reputação. Nossos pais, por exemplo, podem ter a maior reputação, a mais bonita, mas nós nascemos sem. E a gente vai construindo a reputação conforme a nossa jornada de vida. E você perde, rapidíssimo. E você construiu uma reputação belíssima, onde as pessoas, ao longo da sua jornada... E você já fez tantas coisas, ela só vem ganhando mais e mais respeito e admiração por você. Você só vem crescendo, tanto na reputação quanto nos seus resultados. Olhando para você, a gente já vê que você é o resultado. Eu olho para você e vejo o resultado, né? O resultado de estudo, o resultado de disciplina, o resultado de alimentação, o resultado de responsabilidade. É coerência, querida. É coerência. Olha, você é coesa como um todo. Veja, o nosso cérebro, ele é feito para coerência. Eu vou dar um exemplo bem esquisito, mas para compreender. Até uma pessoa que tem o delírio de achar que é Napoleão, não acha que é Napoleão no Paraguai. Ela acha que é Napoleão lá na França, lá não sei onde, até o próprio delírio, ele tem uma lógica. O nosso cérebro funciona bem com coerência. Tá? Quando nós entramos, e isso a gente precisa compreender bem, quando nós entramos numa falta de coerência, ou seja, a nossa cognição, ela acaba de certa maneira estando distorcida por alguma coisa, isso nós entendemos como um ruído, entendemos como uma coisa ruim para nós. Então veja, quando você consegue ser coerente com seus pequenos hábitos, não tem erro. Você começa a ter pensamentos parecidos com aqueles pequenos hábitos e as coisas vão se sucedendo.
Quando eu falo arrume sua cama, o que eu estou falando? Que o teu espaço mental pode ficar tão em ordem quanto o teu espaço físico. Que as tuas pequenas tarefas podem ser cumpridas pouco a pouco. E que cumprindo aquelas pequenas tarefas, você vai ser capaz de cumprir as maiores. Inclusive, a de se livrar, por exemplo, de um relacionamento abusivo. Que é uma grande tarefa. É uma tarefa hercúlea. A tarefa não é só você ir atrás de, sei lá, uma dieta ou exercício físico. Também, não, né? claro. Aí você pega e fala, não, eu sou capaz. Eu sou capaz de planejar sair de uma relação abusiva. Eu sou capaz disso. Mas entendeu? Você vai criando esse espaço de coerência. Então, se imagine, eu que falo sobre coerência, como é que eu não vou ser coerente? Ai, tá sendo incoerente, claro. Olha, eu estava fazendo e isso aconteceu de verdade. Eu nunca caí na minha vida correndo. Nunca. Até o dia 8 de outubro passado, em que eu caí na Maratona de Chicago aos 33 quilômetros. Eu tive uma queda tão grande, menina, mas tão grande, me estabanei de um jeito que o meu joelho, eu só vi que os dois joelhos doíam muito, muito, muito. Esse até tá doendo bastante ainda. Esse sangrou. Aí eu vi que aqui estava raspado e as minhas mãos estavam raspadas. Você caiu de rosto. É, de rosto. Mas eu não sabia que eu estava com um hematoma que estava crescendo durante esse trajeto. Veja, eu estava com 33 quilômetros de 42 cumpridos. Eu estava lá para fazer isso. Tá. Quando eu levantei, que aliás me levantaram, um rapaz e uma moça, eu agradeci, falei para eles continuarem, eu continuei. Aí eu pensei assim, eu já tenho prática de treino, né? Pensei, eu vou esquentar e quando esquentar vai melhorar a dor, né? Porque era o único jeito, tava doendo muito. E aí eu fui. Eu não tava lá para desistir. Eu não tava lá, porque pensa, você treina durante 5 meses, você faz 570 quilômetros de treinamento para você chegar num lugar e cair. Não levantar. E depois aquela queda eu não ia continuar? Claro que não. Então, para mim, isso é ter lógica, você entendeu? Não é nada extraordinário para mim ter corrido 9 quilômetros com dor. Não é. As pessoas começaram a me olhar com cara meio de pena, eu não entendi o que era, porque eu tava ficando feia por causa do hematoma, sabia? Eu não sabia. Crescendo. Eu não sabia que tava com hematoma. Eu achava que só tava raspado. Quente, né? Eu achei que só tava raspado, né? Daí vai crescendo. Mas o que significou isso pra mim? A coerência. Eu tô lá pra correr, eu vou correr. Eu caí, eu levanto. Você escolhe. Não tem, claro, um rei, claro, e tava inclusive com essa camiseta. Não tem muito erro. Quando você é coerente, você honra aquilo que você escolheu. Ponto. Se eu tivesse me deixado levar por aquela dor que eu senti quando eu caí, se eu tivesse dito, vou desistir, talvez hoje eu estivesse pensando, e se eu tivesse continuado, como seria? É claro, se eu tivesse tido uma coisa muito mais grave que não me permitisse me movimentar, ou sei lá, uma fratura, isso seria diferente, mas não fraturei nada. Tava na cara que não tinha fraturado, tava só com dor. Você entende o que eu quero dizer? A coerência, ela é super necessária. Tem uma coisa chamada dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva, nós que somos cognitivistas, pensamos muito nisso, né? A dissonância cognitiva é quando não tem coerência naquilo que você está fazendo, naquilo que você está pensando. É quando você deixa de fumar, por exemplo. Todo mundo sabe que fumar faz mal à saúde. Mas quando você entra em dissonância cognitiva, te dá o clique que faz você parar de fumar, entendeu? Então, é super importante coerência, entendeu? Quando você estiver em dissonância, é porque tem alguma coisa errada naquilo que você está pensando ou naquilo que você está fazendo. Ou nos dois. Sim. O interessante de tudo isso é que toda essa parte mental, obviamente, ela vem pro fisiológico. Porque, olhando fisiologicamente você, foi o que eu vou repetir, você é coesa. Então, o que você fala... tá óbvio que você pratica. Óbvio. Não tem como você ser uma vendedora de fumaça ou uma... Não tem como. Não. Impossível, porque o seu olhar, a sua firmeza de falar, o seu conhecimento, enfim, tudo isso faz com que você seja coesa. E por isso você tem os resultados que tem e entrega os resultados que entrega. E eu gostaria que quem quer ter resultados, faça aquilo que eu falo. Então, pra fazer. Faça, e aí você vai ter resultados. É tão mais fácil, gente. Olha, a tua vida... Posso dar um recado? Não, você deve... Nossa, gente, olha... Você é necessária, você deve. Porque eu não sabia, eu te conhecia, assim, totalmente superficialmente, Maria.
Você é muito além do que mostra nas redes sociais. Ah, você é uma querida, pelo amor de Deus, não é Muito tanto assim. além, É assim, é só ser coerente, querido. Olha, quer realizar um sonho? Faça um projeto, seja ele qual for. Seja de alimentação, de ser uma boa mãe, de ser uma pessoa gente fina, por que não dar o melhor de si? Entendeu? Não precisa ser bobo, mas pode ser uma pessoa melhor. Seja qual for o projeto que você queira, e você pode querer vários projetos ao mesmo tempo, faça pouco a pouco. Se engaje na escolha, honre a escolha que você fez. E você vai ver. É impressionante. Pouco a pouco você consegue, se torna uma pessoa coerente e a coerência te faz se posicionar de forma adequada, no momento adequado, com a pessoa adequada, da forma adequada e pronto. Essa é a chave de uma vida tranquila. E aí você não precisa de boy lixo para tampar buraco afetivo nenhum. Você não precisa dar palco para alecrim dourado nenhum. Nem o alecrim dourado júnior e nem o sênior, que nós temos, né? Qual que é a diferença? O júnior é mais mocinho e o sênior é o velho, né? Não, sim, mas o alecrim dourado, quem é o alecrim dourado? Aquele que nasceu no campo para ser semeado. Sim. Aquele que é o macho tóxico, que tá ali só para dar ghosting em você, que é para você ficar orbitando ao redor dele. Você não dá palco para esse tipo de pessoa. Quando você tem uma vida em que você tem coerência, você tem uma autoestima elevada. Quando a autoestima elevada, você não dá palco para alecrim dourado, basicamente. Claro, porque você tá segura de si, você tá feliz, você tá tranquila, você tá em paz, você tem, você é coesa, enfim, não tem por que você fazer isso, não faz o menor sentido. Não faz sentido. Não cabe isso na tua vida. Você não dá palco. Cabe, não tem espaço. Não é, exatamente, isso. Você é necessária, você salva vidas, você... Meu Deus, essa mulher tem que estar não é no planeta Terra. Onde mais tem todos os planetas que tiverem, sei lá, tem que estar em todos os lugares, Maria, porque você é necessária. O seu moço do disco voador, me leve com você pra onde você for. Raul Seixas. Outro dia eu tava cantando alô, alô, marciano, aqui quem fala da terra. Essa tá, né? Pra variar, estamos em guerra. Tão atual, né? Maria, como te encontrar? Porque assim, apesar que, né, se você não encontrou Maria, não sei o que você tá fazendo na tua vida. Porque abriu a geladeira, ela tá lá, mas como é que faz? Escreve Fale com Maria no Google, é super fácil, que é meu site, daí você acha meu nome, Rafart e tal, e acha rede social, essas coisas todas. Caiu no funil dela, meu amor, nunca mais sai, não é? Tem Facebook, tem um monte de coisa. E aí vai ter as demandas emocionais, vai sair da dependência emocional. No mínimo um vídeo por dia, tem cursos super legais, super Quais são os seus cursos? Eu tenho um curso O Melhor de Mim, Inteligência Emocional para Todos. Eu tenho um outro que chama-se Love, o curso do amor, que é para famílias e também para criação de filhos. É bem bacana mesmo. Que legal. E tem um outro chamado Dependência Emocional Nunca Mais. E tá saindo agora o... Honre suas escolhas. Vai ser quando? Final de novembro. Então, gente, por favor, começa a seguir, porque aí você já vai entrar, já é um super interessado, né? Exatamente. E já vai fazer parte dessa comunidade maravilhosa, porque essa mulher é necessária. Ela já mudou a minha vida aqui, porque aqui, olha, eu já tomei... É que eu não falei, fiquei quieta, tô aqui, enfim, tô fazendo egípcio, mas eu tomei cada lapada na cara aqui, que eu tô assim, ó, isso aqui foi pra mim, isso aqui foi pra mim, isso aqui foi pra mim. Não, foi pra você. Você fez vários ajustes na minha... Não, eu sei que... Claro que não, eu sei que como eu me conheço, e, por exemplo, da questão da procrastinação e tudo, eu falei, você foi né? Então você ali, sem querer, já ajustou um monte de coisa. Imagina você que vai ser um aluno dela, um mentor da mentorado? Não. Não, é aluno mesmo. Um aluno dela, imagino que ela não vai fazer propositalmente na sua vida, porque sem querer comigo ela já fez tanta coisa, imagino com você que tá lá, né? Eu também vou ser, viu? Perfeito. Eu também vou ser. Já vou te inscrever. Eu já vou ser uma inscrita com certeza, porque eu preciso. Todo mundo precisa melhorar, todo mundo precisa evoluir e a gente precisa aprender com quem sabe mais que a gente precisa entender que tem pessoas que sabem mais que a gente precisa se modelar em pessoas como a Maria. Que linda, meu Deus do céu. Com tanto elogio, isso aqui é uma batalha de confete, gente. Além isso aqui não é um podcast. E eu não elogio quem eu
Bom, primeiro que eu só trago quem eu gosto, mas assim, eu não elogio quem eu não gosto, porque eu já trouxe no Puramente gente que eu não gostava e eu fechei minha cara, meu amor. E foi assim, tipo, outro rezando ali, pelo amor de Deus, cala a boca. É ruim entrevistar quem você não gosta, né? Nossa, horrível. Eu não consigo já fiz nem. isso na rádio. Eu não consigo nem olhar pra cara da pessoa. Eu fico tomando água, eu fico mexendo na corrente, eu fico fazendo. Ele fica assim, ó. Sabe? O chat correndo ao vivo e eu assim, o quê? O pessoal falou, oi? Eu falei, não entendi. Né? Outro dia veio um rapaz aqui, um moço, ele falou assim, porque a cura gay. Eu tava assim, eu tava contando meus correntes que já tava chato pra caramba. Eu falei assim, o quê? Deus me livre. O que você falou? Não, a cura gay. Eu falei, você tá brincando ou você tá falando sério? Eu não, tô falando sério. Eu tenho um amigo que tem 4 filhos. E olha que tristeza, 3 são gays. No ao vivo. Eu olhei pras câmeras, olhei pra ele e falei assim, ó. Então, cala a boca, não fala nada. Não fala nada. Eu falei assim, olha, o meu público assim, acho que 60% é gay. Esse podcast não compartilha dessa opinião. Essa é a opinião do convidado, tá? E eu discordo totalmente disso. Totalmente. Tá? Então, assim, pra mim o que você tá falando é totalmente inaceitável. Isso que você tá falando mata. Mata pessoas. Então, também assim, proibido pelo nosso conselho. Eu falei, eu peço desculpas pra quem ouviu isso agora. Esse podcast não concorda com essa opinião. Que fique bem claro, tá? Então ele falou assim, não, acho que vocês não entenderam, é que eu só tô falando assim da pessoa sair do armário. Ele tentou consertar, a emenda ficou pior que o soneto, agora nem lembro mais se é aí. Mas eu lembro que assim, eu já não consegui nem disfarçar mais. Eu fechei a cara que não é nem um saco de açúcar me adoçava. E ele assim, pelo amor de Deus, um saco de açúcar me adoçava, adorei. Ele falou assim, mas ele, pelo amor de Deus, ele ficava fazendo assim, ó. Não. Tipo assim, morrendo de medo que eu falasse mais coisas. Mas eu tava medicada, né? Então eu fiquei quieta. Tava medicada, eu fiquei quieta. Eu falei assim, eu só consegui falar, só pedir desculpa pro público, mas falar assim, esse podcast não concorda com a sua opinião, tá? Não concordo. Mas é isso, gente, pelo amor de Deus. Vamos tem aquela frase que eu gosto muito, parar de fazer pessoas estúpidas famosas e começar a dar valor para quem estudou e para quem é coeso e para quem tem um conteúdo de qualidade para te entregar. E você está no conforto da sua casa e você vai ter resultados. Eu mesma serei uma aluna dela com todo prazer. Linda, obrigada, Paula. Vai ser eu tenho admiração por acadêmicos, eu tenho admiração por cientistas, por pessoas responsáveis que estudam. Tá? Eu sou do mundo acadêmico e eu tenho muito orgulho e eu nunca vou parar de estudar e eu admiro pessoas que estudam e detesto vendedores de fumaça, a verdade é essa. E um prazer enorme. Obrigada, mesmo. Paula, você é uma linda. Obrigada, querida. A tua filha é uma das mulheres mais bonitas que eu já vi. Desculpa, filha única, mas eu acertei, né? Não. Você acertou em tudo, né? Você é coesa em tudo, né? Você é coesa em tudo, né? Jamais poderia ter uma filha diferente. As queixas, a meu respeito, ela faz pra psicóloga dela. Pelo menos pra mim não faz muitas. Nossa, mas olha, se ela faz, não sei. Mas eu sei que ela é tua cara, ela é belíssima como você e também totalmente coesa. É uma fofa. Né? Tem também uma menina, mulher de resultados. Sim. Ela é maravilhosa, lindíssima como você. Linda. Orgulho da mãe. Nossa, maravilhosa. Obrigada, Maria. Paula. Obrigada, que honra, de verdade. Eu tô gigantesca e eu tomei tanta lapada aqui por dentro, eu tô quieta aqui, mas eu tomei tanta lapada, gente. Mas olha, eu tô muito. Não, mas foi ótimo, eu adoro. Eu gosto dessa abordagem, eu adoro essa abordagem. Aí eu amei de verdade, já gostava muito de você, querida, mas agora. Uma fofa. Não, de verdade, assim, eu tenho ídolos, mas que admiração por você. Honre suas escolhas. Exatamente, estarei lá. Na comunidade, né? Você tem o nome da sua comunidade? Sim. Então tá, estarei lá e beijo, boa noite. Por favor, procure a Maria para salvar a sua vida. Beijo.